de medicina moderna, senão eu estava ferrado. O João botou língua, né? Era nesse tipo de difícil. E recuperei minha vida graças à farmacologia. Podemos começar? Boa tarde. Eu olhei, na verdade, o calendário aqui, por causa de feriados e também tudo, temos que já começar com ondas logo para até aquela segunda parte. Então eu vou, hoje e no segundo, eu vou tentar acabar com parte de vibrações. Então eu vou tentar, sem perder generalidade, dar tudo mais ou menos de forma clara, mas mais simples, né? E esse tema, isso é difícil porque o tema de ressonância paramétrica não é tão simples, mas vamos tentar ver. Então, paramos a última vez com uma equação de ODE geral, onde y estava um vetor de dimensão n e dois propriedades importantes foram que, primeiro, que o y que tinha equilíbrio, tá? Que g y0t estava zero, então equilíbrio y0. E segunda foi que g é periódico. E assim achamos uma forma para, como tem período, então durante um período o sistema está complicado porque tem essa dependência no tempo, mas quando o período passa, o sistema começa de si mesmo. Então isso permite assim a vida melhora. E se eu colocar espaço y em cada período, se eu colocar cada período nosso espaço y e olhar pela trajetória só no momentos de n vezes período, a regra, como a ponto pula de um tempo para outro, vai ter a mesma cada vez. Tá? Então, isso determina aquela aplicação de espaço y para espaço y no período. Tá? Chamamos essa aplicação como f. Então, se y0 estava y no ponto no tempo zero e yn no n períodos, onde é n inteiro. Então temos aplicação que determina ponto yn mais 1 com ponto n. Tá? Então, parte boa é que f é mesmo o tempo todo. F é mesmo. E, então, esse n que agora é o inteiro, corresponde de tempo em pontos de período. Então, esse sistema determina o que se chama o dinâmica com tempo discreto. Tinha o tempo contínuo, então real, e só
colocando a câmera que fotografa o sistema cada período, chegamos no sistema discreto, mas agora já não tem aquela parte, ela não depende do tempo. Ou nesse caso não depende do N, não tem N explicitamente. Isso se chama, então, aplicação de Poincaré, ou função de Poincaré. Aplicação de Poincaré. A pequena observação é que, se vocês já viram, como vocês já tinham ouvido aquela parte de aplicação de seção de Poincaré, normalmente ela aparece no sistema um pouco diferente. O Poincaré determinou essa seção para sistemas que não dependem do tempo, mas quando no espaço, né, tem uma curva periódica. Tá? Então, você tem uma curva periódica, você pode cortar ela e colocar um plano relativamente pequeno, assim que a trajetória só passa uma vez, e olhar pelo cada uma ponta para aonde essa ponta vem depois de um período. Né? Assim, você também determina a aplicação F de CSS, né? De S para S, que está pelo menos determinado localmente. Tá? E isso se chama seção de Poincaré. Seção de Poincaré é aplicação de Poincaré. Então, aqui a ideia é quase a mesma coisa. Em vez de esperar quando a trajetória volta, você para cada período. Então, a ideia é mesmo, o objeto um pouco diferente. Essa é só observação. Então, chegando no seção de Poincaré, já lembramos de segunda condição de periodicidade. Já usamos essa periodicidade. E o primeiro, que é equilíbrio, então, y0, equilíbrio, significa que y0 é o ponto fixo dele. Questão que vamos ver, então, qual a ideia? Como a trajetória inicial y0 é um constante, tá? Simplesmente, e nós estamos olhando pelas trajetórias perto desse constante, então estabilidade ou oscilações, todas as trajetórias são bons. Temos teorema que a solução depende continuamente até de condições iniciais. Tá? Então, até pode pegar derivadas. Então, a trajetória está boa. Então, olhando pelo pontos em períodos, está dando principalmente bastante informação sobre a dinâmica. Então, vamos falar o que é estabilidade. Estabilidade para equilíbrio y0 dessa equação sabemos que isso tem aquela definição que existe para cada y, existe delta, etc. Então, sabemos aqui estabilidade para ODE. Agora, o que é estabilidade para aplicação? Tá? Então, vamos falar o seguinte, que y0 é ponto fixo estável
E agora é a mesma parte. Então, para cada epsilon positivo, existe delta positivo. Então, que C y, vamos colocar aqui estrela, tá? C y0 menos y estrela menor do que delta. Então, yn menos y estrela menor do que epsilon para todo n. Tá? Isso se chama que... Então, a aplicação de Poincaré, ele determina os pulos. Você pega ponto, aplica, ele pula para outro, pula para outro, pula para outro. Assim. Então, assim que você está vendo essa dinâmica, como filme com o tempo. Né? E o ponto estável, se você começa perto desse ponto fixo, os pulos não saem longe. Isso que quer dizer. E se você adiciona também a condição que o limite de yn vai ter y estrela, que esses pulos convergem para ponto fixo, então nesse caso a estabilidade se chama assintótico. Bem, o parte importante para nosso sistema é o seguinte proposição, é que y estrela é estável, ou assintoticamente estável, que os dois são certos, assintoticamente estável, para a aplicação é equivalente que o mesmo ponto é estável para ODE. Isso que eu já acabei de falar várias vezes, que estabilidade para aplicação e estabilidade para nossa ODE é a mesma coisa. Tá? Eu não vou dar prova, mas prova principalmente usa o fato que usa o teorema de continuidade em respeito de condições iniciais. Em condições iniciais. É um pouco para provar, um pouco de trabalho para cuidar sobre esses epsilon delta, mas principalmente você usa o fato que o trajetória dentro de um intervalo finito não depende muito das condições iniciais. Então, se os pontos
no tempo estão convergem no zero, ou não saem longe, também toda a trajetória no intervalo também não pode fugir. Então, assim, você mostra essa coisa. Então, há todo problema de estabilidade e oscilações dessa equação, ela, na verdade, se concentra na estabilidade da aplicação. Agora, como achar estabilidade? Já falamos que sempre o método mais usado é pela linearização. Você tem que linearizar equações e com equações linearizadas você já sabe o que fazer. Então, para o sistema y para ODE, lembra que eu linearizei essa equação, x igual a y menos y, aquela estrela da posição de equilíbrio. Então, para x, vai ter equação linearizada. Onde essa matriz G, primeiro que G estava o matriz de jacobiana pelo y, né? No ponto y estrela. A matriz de derivadas de G pelo y é o parte linear do G perto de equilíbrio. E como esse sistema inicial estava periódico, também G é periódico. No outro lado, temos aquele aplicação. Então, podemos linearizar essa equação também. Tá? O que vai ter é, vamos colocar x na mesma, x o mesmo, tá? E com n agora. E a parte linearizada vai ter a forma linear. Isso que se chama linearizado, e o f na mesma forma é derivada. Então, matriz de Jacob. Então, temos que, como esse sistema é substituído pela aplicação, e estabilidade pela aplicação vai ser determinado pela linearização. Então, temos que saber como sair daqui e chegar naquela matriz F. F não depende do tempo já. Então, como achar a matriz F usando a parte esquerda? Como? Então, o que temos que achar, o que isso significa? Isso significa que, vamos colocar N0, isso significa que x1 igual f1, fx0. Que, como essa parte lineariza o sistema, essa parte lineariza o sistema e o yn é só o fotos do sistema pelo cada período. Então, esse sistema também determina, esse xn mais 1 é simplesmente aquele x no parte tempo, 2 tempos, 3 tempos. Assim, tá? Então, se x1 é fx0 para o sistema linearizado de aplicação, ela também x1 pode ser determinado pelo ODE. Então, é a mesma coisa do que pegar x1 igual x
t, onde x ponto igual gtx com condição inicial x0. Tá? Você começa no x0, só salva essa equação e no período pega x1. E isso é a mesma coisa, porque f é a aplicação de Poincaré de sistema, então a parte linearizada vai ser a aplicação de Poincaré para sistema linearizado. Assim. Outro passo para fazer é, vamos colocar x0 como a soma de soma I. Então aqui a I são coeficientes e I vai ter vetor com unidade no componente I. Então, isso simplesmente eu escrevi que a I é componente do vetor x0. Então, x0, A1, AI. Tá? Então, podemos salvar essa equação, como temos que salvar como x0, e como é linear, podemos salvar separadamente para cada vetor I, tá? E depois somar. Tá? Então, vamos salvar a equação seguinte. X ponto igual GTX, onde x0 igual I, esse vetor I. Tá? Só pegar um vetor e colocar ele como condição inicial e vamos achar a solução e vamos chamar essa solução, vamos colocar índice I. Tá? Agora, se achar essa solução, a solução geral para qualquer x0 vai ter simplesmente a soma é claro isso? Então, o x0 é soma de vetores. Tá? Se achar a solução para cada vetor como condição inicial, a soma vai ter solução para a condição inicial desse tipo. Tá? Se você colocar t igual a 0 aqui, vai ter t igual a 0 aqui e xi é i1. Então vai ter soma de ai e 1, que é a mesma coisa de x0. Então achamos que x1, que é x no período, vai ter essa soma. Bom. Faltando um pouco, vamos um pouco linha álgebra. Vai dar o seguinte, então,
vamos escrever essa soma na forma vetorial. Então, x p igual àquela soma igual a 1. Estou repetindo o que estava escrito. Agora, esse vetor de N1, tá? E o I componente. Então, podemos colocar vetor xi, podemos listar eles, colocar eles um atrás do outro. Tá? E multiplicar pelo... Assim, esse vetor você multiplica, vai ter A1x1, A2x2 e somando. Agora, vamos chamar tudo isso x grande. E lembra, isso foi x0. Então, nossa solução vai ter aquela matriz x grande T pelo x0. E então, x1 estava x pelo período e x0. Então, achamos a nossa matriz. Essa matriz, acho que não falei, que essa matriz se chama matriz de Floquet. Então, para achar a matriz de Floquet, o que você tem que fazer é achar as soluções, todas as soluções do seu sistema com condições iniciais de aqueles vetores com 1 em todas as posições, colocar eles juntos e vai dar matriz F. Então, praticamente, pega o MATLAB e salva N vezes sua solução, acho. F, a forma um pouco mais compacta para escrever o que é F é o que x é para ver que, na verdade, pode ser escrito a equação para x da forma naquela forma. Eu vou escrever, depois vamos ver que isso é o fato. Então, olha, cada xi satisfaz daquela equação. Tá? E isso mesmo escrito aqui. Para cada coluna de x, você multiplica a coluna pelo g e acha uma coluna de x ponto. Então, todas as equações para cada xi são juntos em uma fórmula matriz, na forma vetorial, e essa toda matriz x grande no ponto inicial é matriz unidade. Cada coluna tem só uma posição dele. Então, para achar essa matriz de Floquet, você tem que salvar a mesma equação linearizada, o mesmo que tinha. Só que em vez de vetor, você coloca matriz e condição inicial em unidade. Então, a questão de computação é técnico. Então, temos tudo para olhar
pela estabilidade. Então, começamos com um sistema geral, com um equilíbrio, fazemos linearização, usamos essa linearização na forma com matrizes, temos que salvar durante período, tá? E achar... aqui, desculpa. E quando você salva esse sistema no período, acha uma matriz F. Nós vamos ver um exemplo, tá? E então, tem todos os componentes, sabemos como calcular, pelo menos. Agora, o que fazer com esses componentes e no F? Matriz de Floquet. Agora, o próximo passo é achar solução daquele sistema. E achar a solução, sabemos que para sistemas lineares, normalmente você acha soluções pelos autovalores. Então, vamos escrever a equação de autovalor para F. Nessa teoria, normalmente, ρ, que é autovalor, se chama, em vez de lambda, usam ρ, e eles se chamam multiplicador. Multiplicator, em inglês. Ou multiplier. Então, vamos pegar um autovalor com um autovetor que corresponde para essa ρ. Se x0 é u, tá? Então, x1, faça para achar. x1 é fu, então igual a ρu. Tá? Agora, faça para ver. x2 é claro que fu1 vai ter a mesma coisa. Rho quadrado u. Então, qualquer xn vai ter ρn u. Você coloca x2 fu, u é ρu, e fu mais um ρ. Então, o que mostramos é que qualquer autovalor com autovetor está dando explicitamente solução. Para cada tempo n. N é nosso tempo discreto. E daqui já dá para ver por que ρ se chama multiplicador. Porque ele simplesmente multiplica a solução para o valor dele cada vez. Agora, o C, todos autovalores são simples. Então, temos n deles, com n autovetores. Já tudo é resolvido, porque a solução geral vai ter a soma pelo constante qualquer e pelo aqueles soluções particulares. Tem cada autovalor determina a solução particular, você soma deles e acaba com a solução geral. Bom, um pouco mais difícil, mas você lembra que não é sempre o caso?
todos os autovalores são simples, pode ser bloco de Jordan. Eu só vou mostrar o que acontece com bloco de Jordan de segundo grau. Então, bloco ou cadeia de Jordan. Bloco de Jordan, você lembra que é o caso quando, em vez de um autovetor, você tem também situação assim, que tem autovetor e autovetor generalizado daquele tipo. Tá? Vamos ver a solução que estão criados pelos esses blocos de Jordan. Então, primeira solução, x0 igual a 1, vai dar xn pro n1. Só cada vez multiplica pelo ρ, então, para ele é tudo simples. Agora, se você pegar o 2, então, vamos ver. x1, que vai ter f pelo u2, essa up. Desculpa. Tá claro o que estou falando, né? Uhum. Então, aqui vai ter... então, esse vai ter f pelo 2, ρ, o 2 mais 1. Tá? x2 vai ter f pelo x1. Então, f pelo x, ρ, f(u2) mais f(u1). Ρ, f(u2) vai dar aquela expressão e f(1) vai dar essa expressão. Então, vai ter ρ quadrado u2 mais 2 ρ 1. Tá certo? Se eu continuar assim, xn vai ter forma ρn o 2 mais n. Deixa eu escrever na outra parte melhor. Então, xn, você aplica f cada vez e você nunca sempre escreve a solução como esses dois vetores, o 1 e o 2. Sempre, cada aplicação vai dar a resposta em termos de 1 ou 2 e só coeficientes mudam. E a forma geral vai ter ρn o 1 mais n ρ n menos 1, ou acho que o 2, 1, né? O que é interessante é aquele n. Então, aqui você está vendo que, em caso de bloco de Jordan, aparece o termo que tem coeficiente proporcional de n. E lembra que n é o tempo. Então, esse termo é a mesma coisa que no ODE tinha... Lembra, no ODE tinha aquele tipo de soluções, o bloco de Jordan, que cresceram com o tempo, que tinha tempo
no coeficiente, aqui tem tempo, mas tempo discreto. Tá? Então, existe termos com coeficientes proporcional de tempo. E o bloco Jordan geral vai ter vai dar termos que tem N K pelo ρ, também alguma coisa aqui, N pelo U, algum vetor. Eu não vou escrever todos os termos na forma geral, na verdade. Eu posso escrever. Eu vou escrever, mas sem detalhes. Se vocês querem detalhes, você pode ver o meu livro, onde tem essa teoria, só para... A única coisa, você lembra que você tem o cadeia de Jordan, o K? Não, eu acho que é melhor. Não vamos perder tempo com isso, não. Então, em caso de bloco de Jordan geral, você, na mesma forma, pode escrever todas as soluções. Eles vão ter os termos daquele tipo que eu já falei, N, K, ρ, N, U, algum K. Aquele tipo de termos que crescem como com ρ, exponencialmente, tanto na forma polinômica dependente de n. Então, e a soma, algumas somas vão dar soluções particulares, exatamente como vocês tinham para ODE linear com coeficientes constantes, assim para aplicações de matriz de Floquet, você tem as mesmas, na verdade, solução, mesma forma, só que os detalhes são diferentes. Vamos falar. Livro, vocês vão precisar. A única coisa que nós vamos precisar é o fato que com o bloco de Jordan aparece esse coeficiente. Então, já estamos perto para formular o primeiro resultado. É questão de estabilidade. Então, para a estabilidade do sistema linear, nós precisamos que xn, pelo menos, não cresça. Tá? E tem três variantes. Primeiro, se valor absoluto de ρ menor do que 1, tá? Então, xn vou escrever limite. Tá? Isso é claro porque xn é ρnu e a norma é valor absoluto vezes n pelo norma de vetor. Então, se a norma de R está menor do que 1, o coeficiente puxa para baixo. Né? Então, essa solução converge para zero. Agora, quando o módulo de ρ maior do que 1, é ao contrário. E a última parte aqui,
módulo de ρ igual a 1. Então, nesse caso, limite vai ter infinito se tem bloco de Jordan. Por que isso? Porque quando módulo de ρ igual a 1, aquele ρ vezes n não faz mudança nenhuma. E o crescimento só depende se tem esse fator n vezes k. E esse fator só tem em caso quando tem blocos de Jordan. Então, quando tem blocos de Jordan, temos a solução cresce, e quando não tem blocos de Jordan, a solução fica no mesmo. Não cresce, mas também não diminui. Então, o teorema de Floquet se fala o seguinte, que o sistema linear, vamos falar, que ponto fixo, o equilíbrio ε agora zero, é estável. Vamos escrever aqui para sistema linear. Né? Estável se todos multiplicadores menor ou 1 pelo módulo, tá? E o segundo se o módulo é 1, o multiplicador deve ser simples ou semisimples. Que significa sem blocos de Jordan. Tá? Isso é exatamente o que eu escrevi aqui. Que o C, o ponto fixo, é estável. Podemos ter com valor módulo menos 1, ou com valor 1, mas sem blocos de Jordan. Tá? E isso é parte A. Parte B é o caso de que o ponto fixo é assintoticamente estável. Se todos autovalores têm valor absoluto menos de 1. Então, quando tem essa parte. Só para autovalor módulo menor de 1, temos 0 no limite. E o desenho é o seguinte. Se olhar pelo plano complexo de autovalor ρ, o que é importante é o círculo com rádio 1. Então, se todos autovalores estão aqui, temos estabilidade. Assintótico. Para a estabilidade, podemos deixar alguns autovalores ficar exatamente no círculo. Ainda temos estabilidade, mas não assintótico. Tá? E se um autovalor, pelo menos, vai sair fora, vamos ter instabilidade. Então, isso acaba com os sistemas lineares.
periódicos. Então, se você tem sistema linear periódico ou linearizado periódico, você faz essas N integrações pelo período para achar uma matriz de Floquet. No segundo passo, você acha todos os autovalores daquela matriz. Se autovalores são todos simples, tudo bom. Se tem complexos, acha blocos de Jordan. E pelo esse critério, determina se o sistema é estável ou não estável. Principalmente, você olha pela distribuição daqueles autovalores em respeito de aquele círculo de raio 1. Se todos estão dentro, tudo estável. Um sai, estável. Então, vamos fazer um intervalo.
É, muita coisa. O que falta agora para digitar o que vai entrar em EDP ou vai continuar? Vamos entrar no... Eu quero, antes do carnaval, já começar a entrar, porque eu contei quantas aulas vai ter depois, tipo, parece 6 ou 7. Então, para dar mais ou menos tudo em pouco tempo. Então, vou dar um exemplo. No segundo ainda vou dar aquela parte de averaging method. Em português, tem que olhar como se chama. É quando tem oscilações de movimento e oscilações pequenas em cima. Não. É uma coisa de vibração com fricção alta. E ela muda na verdade, ela muda. Um exemplo vai ter que você pega pêndulo. Se você começa a dar vibração com amplitude bem pequena, mas frequência alta, no suporte, ele vira. Sabe? Viu essa coisa? Já vi isso, mas eu também não estou lembrando o nome. E tem muitos efeitos desse tipo, então eu vou no segundo dar ainda esse parte, porque acho que é interessante também. E já no terça vamos começar a equação de ondas. Na verdade, é que passado vibrações para vibrações de ondas, assim, fazer um link. Eu dei esse curso naquela forma com mecânica, porque tem muita coisa na ondas que ficam exatamente igual da mecânica clássica. Você está vendo como eles encostam. Vamos começar, porque vai ter um pouco ocupação. Então, teorema 2 é de Lyapunov, essa vez. Ela fala uma coisa bem simples. Então, ela está formada pelo sistema não linear. Então, aquele sistema y igual g y t. Ela fala o seguinte, que C o módulo de todos multiplicadores. Então, para todos, se todos autovalores de sistema linearizado são menos de 1 pelo módulo, tá? Então, o nosso equilíbrio
é estável assintoticamente. Então, essa é parte 1. Parte 2 é que se existe um autovalor, pelo menos um autovalor tal que ele é maior do que 1 pelo módulo então o equilíbrio é instável. Estável e finalmente parte 3, que é a observação, é que o caso quando todos são dentro de círculo e existe um autovalor com módulo 1, esse é caso especial. Então, mesma coisa do que tivemos nos sistemas lineares, temos aqui. Então, se todos autovalores são menos de 1, lá é parte real está menos de 0. Então, para todos os autovalores, temos estabilidade de sistema não linear. Então, para termos não lineares, não muda nada. E essa é a parte mais importante para a aplicação. Então, eu estou falando do teorema de instabilidade para sistema não linear. Então, esse é o link de sistemas lineares para não lineares. E temos esse teorema de Lyapunov, é mesmo o teorema muito parecido do teorema que estava para sistemas autônomos. Então, se todos os autovalores são dentro de círculo, exatamente dentro, menos de 1, temos estabilidade assintótica para sistema não linear. Então, isso é o método principal para estudar estabilidades de sistemas não lineares. Então, você coloca olha todos os RO, se eles são menos dentro de círculo, estabilidade. Se pelo menos algum deles está fora do círculo, instabilidade. E se eles são dentro, mas alguns estão em cima do círculo, é caso especial, aqui não tem teorema. Isso tem que estudar, continuar a estudar, e normalmente essa parte é bem complicada. Bom, então vamos ver um exemplo. Vamos agora exemplo vai ter, como sempre, um exemplo mais simples é o pêndulo, né? Com massa, ângulo, gravidade, e o que falta é que temos a altura do suporte muda com o tempo, periodicamente. Não vamos colocar cosseno, porque para cosseno é complicado fazer qualquer coisa. Vamos colocar alguma outra forma de H que vai permitir derivar tudo com mão. Então, equação de movimento foi escrito antes. Ele tinha forma G mais H dois pontos pelo L mais φ igual a 0. Não, 7. Igual a 0. Então, temos φ igual a 0 é um dos equilíbrios. Vamos ver equilíbrio olhando para baixo. Então, depois de linearização,
linearização só muda, tem que tirar seno. Então, equação linearizada vai ter a mesma coisa, mas sem com φ em vez de seno. Igual a zero. E vamos olhar pelo vibrações, tal que aqui tempo, vamos colocar H dois pontos. Vamos pegar o H dois pontos, é o seguinte, vai ter aqui zero, assim. Então vai ter H0 menos H0, H0. Vamos não H0 não, delta. Menos delta. Tá? E o período, vamos pegar 2π. Então aqui π, 2π, 3π. Esse H dois pontos também muito fácil para experimento. O que você tem que fazer, isso principalmente é força. Então você força para cima, força para baixo, força para cima, força para baixo. Então você faz o experimento, você coloca o motor elétrico, isso liga, desliga, liga, desliga. Bom. E você olha para H vai ter mesmo. Vou desenhar também. Se integrar duas vezes, se eu olhar pelo H, na verdade vai ter alguma coisa parecida no seno, mas não é. Esse vai ter parábola. Desculpa, aqui está o positivo. Então, como estava positivo, segunda derivada, então para cima. Assim isso é parábola. Parábola. E outra parábola. Aqui, segunda derivada não é contínua. Então, parábola, mas perto de cosseno, mas não é. Bom, então, o que temos aqui, podemos escrever na forma... Como escrevi? Podemos escrever na forma... Direção, né? Então, a equação vamos escrever naquela forma mais f quadrado. Não, f, não, bom. Vamos colocar ômega quadrado φ. Ômega vai ter função de t. Φ igual a zero. E onde agora ômega quadrado igual, ela vai ter igual a ômega 1 quadrado, que é G mais delta, né? Mais delta pelo L, quando o tempo está dentro de 0 e π, e ômega 2 quadrado, que é G menos delta, L, quando T dentro π e 2π. E continua periodicamente. Então, para cima e para baixo. Isso é mais ou menos que eu mostrei com o experimento com chave. Puxando para cima e para baixo. Só que não é mesmo, porque aqui
o tamanho não muda, muda o bom, então temos que, para determinar a estabilidade, chegamos no equação linearizada. Agora temos que achar a matriz de Floquet. A matriz de Floquet, para achar essa matriz, eu vou lembrar que a matriz de Floquet determina aqueles pulos pelo período. Agora, período 2π. Então, temos esses pulos. E temos que integrar a sistema pelo período. O que vamos usar é o fato que, na verdade, você pode colocar mais um plano no meio e usar o fato que o dinâmica dentro de dinâmica ômega constante. Como ômega constante, isso vira equação de oscilações, solução cosseno-seno. Então, aqui temos solução, aqui temos solução, aqui temos solução. Então, a solução em um período vai ter a combinação de solução no meio período e mais no outro meio período. A forma vetorial para escrever. Isso é o seguinte, vamos determinar uma matriz F1. Então, aqui, vamos primeiro escrever essa equação na forma canônica. Então, temos x ponto igual g dx, onde x é φ, né? Aqui psi estava φ ponto, φ ponto estava psi. Lembra que para chegar na equação de uma derivada, tem φ ponto chamamos psi, então psi ponto, que é φ 2 pontos, vai ter menos ômega quadrado. Então, isso significa que matriz G vai ter forma 0, 1 menos ômega quadrado T0. Então, fazer um pulo pelo período pode ser feito em dois passos. Primeiro, vamos chamar x0 é x em ponto 0, x metade, vamos chamar x no π, e como foi já antes, x1 vai ter x em 2 períodos. Como sistema linear, cada pulo está determinado por alguma matriz. Então, vamos chamar a matriz que leva x0 para x no período, matriz F1. Tá? E a matriz que leva xπ para x2π, vamos chamar ela F2. Tá? Essas duas matrizes que nós vamos calcular. Essas duas matrizes é fácil calcular porque dinâmica dentro de no 0π é π e dinâmica dentro de 0 e 2π é o coeficiente não depende do tempo, o coeficiente do constante. E quando se achamos um F1 e F2, dá para achar uma matriz de Floquet. Então, x1 igual F2x metade igual F2 F1
x0, que fala que matriz de Floquet é simplesmente produto. Naquela ordem. Primeiro F2, depois F1. Ótimo. Então, agora vamos achar cada matriz. Já lembra que matriz F1, tá? Depois de determinado, vamos colocar 1 também aqui. Pode ser determinado pela solução no π de 2 vetores. Já não é bom para colocar. Vamos melhor seguir diretamente. Então vamos pegar essa. Vamos achar essa relação explicitamente. Então, para 0 t dentro de 0 aqui. Temos equações daquele tipo, x ponto igual, e g vai ter 0, 1, menos ômega 1 quadrado, 0, constante. Tá? Pelo x. Agora você lembra que essa equação é a mesma coisa do que isso, com ômega 1 aqui. E sabemos que solução é cosseno e seno. Tá? Então podemos escrever φ igual a 1 cosseno ômega 1t mais a 2 seno ômega 2t eu vou colocar aqui, no ômega 1 aqui, eu vou colocar ômega 1 embaixo. Isso não muda nada porque A1 e A2 são constantes qualquer. Tá? Nesse caso, psi, o que é φ ponto, vai ter forma menos A1 ômega 1 seno ômega 1 mais A2. Aqui eles cancelam, por isso eu coloquei ômega 1 embaixo, cosseno ômega 1t. Tá? E x é o vetor de 2 componentes. Então, o que vamos ver, podemos ver é que x no ponto 0, ponto inicial, ele estava se colocar 0, vai ter A1 aqui, tá? E aqui seno é 0, cosseno 1, A2. Bom? E x no tempo π, x no tempo π, se eu colocar o π, vai ter tudo isso. Então vai ter A1 cosseno ômega 1π mais A2 ômega 1 seno ômega 1π. E aqui vai ter menos A1 ômega 1 seno ômega 1π mais A2 cosseno ômega 1π. Então, xπ pode ser escrito na forma
cosseno ômega 1 π, essa matriz. Aqui vai ter 1 pelo ômega 1 seno ômega 1 π menos ômega 1 seno ômega 1 π cosseno ômega 1 π pelo A1, A2. Uhum. Tá? Agora, esse vetor é x0, A1, A2 é nosso x0, então essa matriz é a nossa F1. Achamos F1, então F1, não vou repetir. Então F1 tem forma explícita. Agora o segundo passo é achar F2. F2 agora faz o pulo daqui para cá. Tá? Para F2, a única coisa que é diferente, em vez de ômega 1, temos ômega 2, outra constante. Tá? Então, o pulo pelo mesmo tamanho, pelo π, vai ter a forma exatamente, como tudo mesmo, a única coisa que o coeficiente 1 muda pelo coeficiente 2, então F2 vai ter a mesma forma com 1. Então, C1 substituído pelo 2 vai receber, ou vai achar, acho que é essa forma, C1 substituído pelo 2, a única coisa que é ômega muda pelo ômega 2 e F1, F2 você vai ter na mesma forma. Porque para achar o pulo do tempo π para 2π é a mesma coisa, porque o sistema é o mesmo, só que em vez de ômega 1 temos ômega 2. Então, todas derivações mesmas, não precisamos fazer nada, só escrever o exposto. Então, é a mesma coisa. Cosseno ômega 2π, 1 pelo ômega 2, seno ômega 2π, menos ômega 2, seno ômega 2π, cosseno ômega 2π. Bom. E, finalmente, o F igual 2 pelo 1. Nós não vamos poder... Uma forma para fazer, para achar autovalor de F, é fazer essa multiplicação e depois continuar. Nós não vamos fazer isso, vamos ir um pouco pelo outro caminho, que também mostra algumas propriedades daqueles matrizes. Então, o primeiro, vamos mostrar que determinante, achar o determinante de F1. Determinante vai ter, se você olha para o determinante, vai ter cosseno ômega quadrado, cosseno quadrado, mais seno quadrado. Então, e o segundo, a matriz também 1, porque são ômega 1 substitui pelo ômega 2. E também tem teorema de álgebra linear que é determinante de F. Quando tem produto de matrizes, produto de determinantes, produto de determinantes.
também 1. E a última coisa, como o determinante, é o produto de autovalores. É outro teorema. Em nosso caso, só tem 2 de autovalores, então o determinante é o produto de autovalores. E como é 1, então um autovalor é sempre 1 dividido para outro. Isso já determina uma parte importante sobre autovalores. Isso significa que os autovalores, ou eles podem ficar aqui, eles podem ser real, e um valor de 1 é invertido de outro, então um vai ter dentro, círculo, outro fora. Então, nesse caso, sempre instabilidade. Outra variante, se eles complexam, se eles estão complexos, eles que tem que ser exatamente no círculo. Se ele é complexo, o produto deve ser 1. Tá? Então, o produto de módulos deve ser também 1. E como eles são complexos conjugados, módulos são iguais, então o módulo é 1, então ele está no círculo. Então, nesse caso, temos estabilidade para o sistema linear. Já temos metade da informação só olhando pelo determinante. E outra metade podemos achar se nós vamos fazer computação de traço. Assim que você usa? TR ou TR? Em traço é soma de autovalores. Então, temos que achar o traço, e o traço realmente temos que fazer a computação. Então, F é F2 pelo F1. Vamos multiplicar os 2 matrizes. Então, F2 pelo F1. E precisamos só elementos no diagonal. Tá? Então, aqui vai ter cosseno ômega 1 π cosseno ômega 2 π menos ou mais 1 menos ômega F1 F2 ômega 1 em cima ômega 2 embaixo pelos centros. E o outro elemento no diagonal, aqui vai ser aqui, menos cosseno, mesma coisa, né? É quase a mesma coisa. Aqui vai ter elemento cosseno ômega 1 π cosseno ômega 2 π menos, só que invertido ômega 2 π ômega 1. Tá? Então o traço vai dar os 2. Somar esses 2, vai ter 2 cosseno ômega 1 π, cosseno ômega 2 π, menos daquela parte ômega
ômega 1, ômega 2, mais ômega 2, ômega 1, seno, ômega 1 π, seno, ômega 2. Tá? O traço achamos. Então, temos soma. Para estabilidade, na verdade, temos que saber uma única coisa sobre o traço, que é o seguinte: então o traço naquela combinação pode ser se os dois autovalores são no círculo, tá? O traço vai ter quando você pega o soma, o parte imaginária cancela e o parte real vai ter 2 vezes daquela parte, tá? Então, quando ρ são complexos, o traço de F pelo módulo menor do que 2. Então, quando ρ1 igual a ρ2 igual a mais ou menos 1, quando os dois juntam, ele pode se juntar aqui no 1 ou no menos 1, traço é 2. E a última parte é quando eles são os dois real. Vamos mostrar agora que, na verdade, o traço é maior do que 2. Maior do que 2. Porque isso é porque o traço F igual a ρ1 mais ρ2 igual a ρ1 mais 1 pelo ρ1 igual 1 mais 1. Então, não, quadrado. Porque isso é maior do que 2. E então temos que mostrar que é maior do que 2. 2 pode colocar na parte esquerda, vai ter menos 2 pelo ρ1. Tá? Esse no caso ρ1 positivo, né? Negativo, mesma coisa. E esse é quadrado pelo ρ1, então positivo. Exatamente positivo. Então só temos que ver a relação de traço com 2 e isso vai falar sobre estabilidade, vai dar a resposta sobre estabilidade do sistema. Como foi feito isso? Isso rápido. É módulo. Os dois vão ser negativos. Se eles são negativos, eles vão ficar aqui. É soma mesmo, tem diferença. Então, condição de estabilidade é o seguinte, que o traço de F é menor do que 2. Então,
toda essa expressão pelo módulo 2 cosseno ômega 1 t cosseno ômega 2t menos ômega 1 ômega 2 ômega 2 ômega 1 seno ômega 1 π. Aqui t não, aqui π. Menor. Eu não coloquei menor, igual, quando igual é fronteira de estabilidade. E além disso, temos aquela autovalor múltiplo, que em maioria parte de fronteira vai dar, na verdade, bloco de Jordan, que não vou entrar naquela detalhe, e vai dar instabilidade. Mas, de qualquer jeito, fronteira não tem tanto interesse o que exatamente acontece na fronteira. O que é interessante é o que acontece um lado ou outro lado. Né? Então, tem essa inequalidade. Então, principalmente, já achamos exatamente a condição de estabilidade. Só falta para ver o que ele vai dar. Para desenhar áreas de estabilidade, vamos colocar o seguinte, vamos chamar ômega 0 é soma de 2. Tá? Desculpa. Como foi feito exatamente? Menos e mais, né? Melhor de tudo, eu vou chamar ômega 1 o meio mais epsilon. E ômega 2 vai ter o meio menos epsilon. Tá? Então, ômega 0 é o meio de 2 e epsilon é a amplitude. E, principalmente, epsilon é igual àquela amplitude do vibração. Quando não tem vibração nenhuma, eles são igual. Quando tem vibração, epsilon cresce. E vamos colocar o primeiro caso, vamos olhar pelo epsilon igual a 0. Então, pêndulo sem nenhuma interação, quando ômega 1 igual a ômega 2, igual a ômega 0. Tá? E substituindo tudo dentro, dentro de tudo, vamos ver 2 cosseno quadrado ômega 0t menos 2 ômega 1 igual a ômega 2, tá? Vai dar 2 seno quadrado ômega 1 π menos de 2. Isso sempre ok. Tá. Os dois positivos e os dois, cada um menos de 2. Então, a diferença não pode ser maior do que 2. Mas se você escreve tudo isso igual a 2, então nós estamos interessados pela fronteira. Essa equação já tem soluções. Essa equação tem soluções e exatamente a solução é ômega 0 igual Kπ pelo 2. Sem P, K sobre 2. Parece. Então, quando K pelo 2, cosseno um dos deles vai ter 1, o outro 0.
Então, o módulo vai dar 2. Tá. Na verdade, ômega 0, só temos interesse para ômega, na verdade, positivos, porque ômega só entra em quadrado, né? Então, menos não tem... Colocar menos é a mesma coisa que mais, então 0. Isso significa que no plano onde aqui vai ter ômega 0, aqui vai ter epsilon, temos aqueles pontos especiais, 0, metade, 1, 3, 2, etc. Temos esses pontos, epsilon 0, e temos esses pontos que se chamam pontos de ressonância. E agora falta escrever o que vai acontecer fora do epsilon 0. Vai ter essa equação, nós vamos mostrar, na verdade, epsilon positivo e negativo, mesma coisa. E o que vai acontecer é o seguinte, vai acontecer, as zonas vão ter aquela forma. Eu vou dar isso com outra cor. Estabilidade vai ter fora daqueles lugares. Tá bom? Então, essa inequalidade, ele tem como fronteira aqueles pontos especial, e desses pontos saem regiões onde a inequalidade é maior do que 2. Menor do que 2 aqui dentro deles. Então, quando a amplitude é assim e a frequência assim que estamos aqui dentro, estabilidade. Quando estamos dentro daquela zona, instabilidade. Então, o que acontece? Essa ômega 0 é principalmente a frequência de pêndulo mesmo. Tá? Se ômega 0, desculpa. Frequência de pêndulo, frequência de pêndulo e o pêndulo oscilado com frequência 1. Tá? A oscilação de pêndulo, ou a oscilação de suporte tem a frequência 1. Lembra que H tem fica o mesmo de cada 2π, ele fica mesmo. Então, frequência 1, e tem frequência de pêndulo que é ômega 0. Então, quando frequência de pêndulo é metade do frequência de suporte, vamos ter primeira ressonância. Isso que eu chamei que é o meu perturbação de pêndulo estava 2 vezes mais rápido do que a frequência do pêndulo. Essa metade é aqui. Então, a primeira zona de instabilidade acontece quando a frequência de pêndulo é metade da frequência de perturbação. E ela sai por 2 lados de epsilon. Tem outras zonas de quando a frequência é mesma, quando a frequência 3 metades, etc. Tem várias zonas. Eu vou mostrar, na verdade, que essas zonas são mais difíceis para observar, mas possível para observar. Tá? Estabilidade. E quando epsilon cresce, as zonas abrem. Então, fica mais simples
se a amplitude é maior, mais simples para ver a estabilidade, porque é mais simples entrar naquela zona de instabilidade. Tá? Vamos continuar outra vez. São retas. Hã? Esse em branco são retas, esse em Não, retas não. Eles são... eu dá a impressão que você vou mostrar que eles nunca intersectam, na verdade. Mas aqui tem ângulo e aqui ele está assim. Tem cuspe. Esse é só para esse caso. Em outros casos tem outros. O ângulo pode ser sempre positivo ou todos esses ângulos podem ser cuspe, mas de qualquer jeito, ou algumas zonas não. Depende daquela forma de perturbação. Pode até sumir algumas zonas, mas principalmente vai ter a mesma coisa. Eu vou falar sobre isso no segundo. Né? Segunda vai ter a última aula do vibrações. E depois vamos a partir para ondas. Acabou.